E aí galera do Me Salva, bom, vamos fazer um exercício aí para ver como é que funciona esses conceitos de quantidade de movimento que a gente viu na última aula. É o seguinte, eu tenho essa tubulação aqui, que ela tem um cotovelo aqui de 30 graus, e eu quero saber qual que é a força sobre essa minha junta aqui, a força horizontal que eu tenho aqui sobre essa junta. Nessa junta foi medida uma pressão absoluta de 116 kPa. Me deram aqui o diâmetro de entrada aqui na minha seção 1, um D maiúsculo aqui. Eu tenho a minha velocidade 1 também e eu tenho o meu diâmetro 2 lá. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Bom, primeiro a gente tem que começar pelas nossas considerações iniciais, que vão ser as seguintes. Eu vou estar considerando que eu estou trabalhando com um regime permanente. O fluido vai ser incompressível e o escoamento ele vai ser uniforme. Então, galera, antes de começar a resolver o exercício, eu vou falar para vocês aqui o porquê que muitas vezes vai ser bom para a gente transformar essa pressão absoluta aqui numa pressão manométrica. Então, eu tenho aqui uma tubulação que está recebendo um fluido na primeira seção de entrada aqui, uma pressão absoluta, e o fluido está sendo descarregado para a atmosfera, ou seja, a pressão que está agindo aqui é a pressão atmosférica. Além disso, a pressão atmosférica, ela também está agindo sobre toda a minha tubulação. Se eu pegar tudo que eu estou tratando e subtrair a pressão atmosférica, que aqui nesse exercício nós vamos estar considerando como sendo aproximadamente aí 101 kPa, o que vai me sobrar? Bom, eu vou me lembrar lá que a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, ela é a pressão manométrica do fluido. Então eu vou ter aqui a minha pressão manométrica e essa vai ser a única pressão que eu vou ter que considerar aqui no meu problema, porque eu subtraí de todo o resto a pressão atmosférica. Então é por isso que a gente vai pegar lá a nossa pressão absoluta do problema e nós vamos subtrair dela 101 kPa. E a pressão manométrica que a gente vai trabalhar vai ser igual aí a 15 kPa. Então vamos seguir agora. A nossa equação básica para resolver o problema vai ser justamente o somatório das minhas forças de campo e de superfície em x, que vão ser igual aí a minhas integrais do volume de controle e da superfície de controle. O que a minha consideração em azul ali me permite fazer? Me permite dizer que isso aqui é zero, já que a gente está em um regime permanente. O que é a minha força de campo em x? Não é nada. Isso aqui também vai ser zero. E o que a minha consideração em vermelho vai me permitir fazer? É transformar isso aqui num somatório da superfície de controle nas velocidades do eixo x, a mais específica, v, dA. Então agora a gente pode partir para a nossa resolução. Antes disso, vamos ver o que são as forças de superfície que estão agindo aqui no nosso problema. As forças de superfície, elas vão ser aí justamente, vou descer um pouquinho mais, elas vão ser justamente a força de pressão, devido à minha pressão manométrica aqui de 15 kPa, mais a minha força aqui, que eu vou considerar como tendo um sentido positivo no eixo x, eu vou chamar aqui de Rx. Então, as minhas forças de superfície em x vão ser igual aí ao Rx, que é o que eu estou procurando, mais a pressão manométrica vezes a minha área 1 ali, que eu sei qual é, porque eu sei aqui qual é o meu diâmetro. Então agora a gente pode continuar aqui embaixo. Nós vamos ter então que a minha reação em x mais a pressão manométrica vezes a área 1, esse vezes aqui é um vezes normal, não é escalar. Isso aqui tudo vai ser igual, então o meu somatório lá, o que é a minha velocidade em relação ao eixo x na minha seção? É justamente lá a minha velocidade 1. Então vai ter aqui V1
Como é que fica o meu produto escalar aqui na seção de entrada? O meu diferencial de área sempre aponta para fora, então isso aqui vai ser negativo. Então eu vou ter que V1 menos ρ V área 1. Mas agora, o que vai ser a minha velocidade direção em relação ao eixo X aqui na saída? Bom, vai ser a componente aqui horizontal da V2, que nada mais é que a V2 vezes o cosseno dessa inclinação aqui. Então eu vou ter lá mais o V2 vezes o cosseno do meu ângulo, menos, opa, esse aqui é mais, né? Porque está saindo aqui, ó, está saindo para fora aqui da meu diferencial de área, tem o mesmo sentido que a minha velocidade. Meu produto escalar ele é positivo. Então aqui mais a massa específica vezes a velocidade V2 vezes a área 2. Observe aqui que o V2 ficou igual, né? Foi só a minha direção, minha velocidade aqui na componente que eu mudei. Uma em relação às coordenadas do volume de controle e uma em relação à área. Então, mas eu não tenho V2. Pô, a gente já está trabalhando aí várias vezes com a nossa equação da continuidade. A gente sabe muito bem aí que se eu estou considerando o escoamento em regime permanente, uniforme, com um fluido incompressível, eu posso dizer que a minha velocidade 1 vezes a minha área 1 ela é igual à minha velocidade 2 vezes a minha área 2. Dessa maneira, a minha velocidade 2 ela é igual a V1 A1 sobre A2. O que eu posso fazer com esse A1 e A2 aqui? Eu posso já transformar direto na relação dos diâmetros, né? Então eu vou ter aqui isso aqui, ó, 1,5 vezes 30 sobre 15 ao quadrado, né? Já que eu estou usando os diâmetros agora. Isso aqui vai me dar igual, velocidade 2 igual a 6 metros por segundo. Então agora eu posso seguir o baile ali em cima. Eu vou ter aí que a minha reação em X, vamos subir. Eu vou ter que a minha reação em X ela é igual a menos a pressão manométrica vezes a área 1, mais, eu vou juntar meus termos em comum ali em azul, a massa específica, aí menos a velocidade 1 ao quadrado, vezes a área 1, mais a velocidade 2 ao quadrado, o cosseno do meu ângulo lá, vezes aí a área 2. Que beleza, eu vou substituir esses valores aqui. Vocês podem conferir em casa aí com as suas calculadoras potentes aí, de estudantes de engenharia. Mas essa reação aqui vai ser de menos 668 newtons. Observe que o sinal aqui é negativo, então eu errei o sentido que eu assumi lá para a minha reação. Na verdade, ela é para o outro lado. Então é isso aí, galera. Não esqueçam de trabalhar bastante os exercícios. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.